A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 18, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque já vai começar o ano novo, o ano de 2024, e você vai ter aí a oportunidade e o privilégio de se programar para ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. É um pouquinho longo, mas é necessário. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebelião do seu coração mau. Portanto, nós vimos aqui palavra do profeta Jeremias a respeito da situação que Israel, Reino do Sul, quando eu me refiro a Israel, estou querendo me falar Judá e Jerusalém, como era chamado o Reino do Sul. Portanto, o que o profeta estava fazendo era trazendo uma palavra de juízo para esse povo. O que acontece é que o povo de Israel, mas principalmente o pessoal do Reino do Sul, entendia que uma vez que Deus os escolheu, então que eles poderiam viver da forma como eles queriam, e quando eles chamassem pelo Senhor, o Senhor viria em socorro deles, em favor deles. E agora o Senhor está trazendo uma palavra para esse povo, falando que isso não vai acontecer. Portanto, o povo precisa ficar atento àquilo que o Senhor está falando. E traz aqui então essa palavra de juízo da parte do Senhor, aonde o profeta vai falar: olha, se eu falar para essa nação que ela vai ser então destruída,
mas essa nação se arrepender, então eu não vou destruir. Agora, se eu falar para essa nação que eu vou abençoar essa nação, mas essa nação cometer aquilo que me aborrece, aquilo que vai contra a minha lei, então eu não vou abençoar, eu vou trazer maldição. Portanto, apesar do texto usar aqui a palavra arrepender, é necessário que nós lembremos que lá em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, a palavra arrepender aqui não significa o nosso conceito de arrependimento, mas significa uma consequência da atitude do povo. Por isso que eu fiz questão de trazer como título para esse estudo a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque Deus ele é soberano e ele escolhe todas as coisas da forma como melhor lhe apraz. Porém, o homem é responsável pelas consequências das suas escolhas. Portanto, o que o Senhor estava fazendo, na verdade, era lembrando do povo, como já falamos algumas vezes aqui no estudo de Jeremias, sobre Deuteronômio 28, Levítico 26, não é verdade? Aonde vai tratar a respeito das bênçãos e das maldições. Portanto, o Senhor já havia falado o que ele iria fazer com o povo. Dê uma lidinha lá em Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver as palavras de bênção e de maldição para o povo de Israel. Portanto, havia uma condição da bênção e a mesma coisa com relação à maldição. Portanto, se o povo não seguisse a lei do Senhor, não praticasse a lei do Senhor, eles sofreriam a maldição. Isso já estava escrito lá em Deuteronômio. Eu preciso lembrar também Deuteronômio, escrito por Moisés. Então, ainda no período antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor colocou condições para esse povo. E agora o Senhor está lembrando a esse povo dessas condições. Falando que, olha, se eu falei, e lá atrás o Senhor falou que iria abençoar o povo de Israel. Mas se o povo desobedecesse, então o povo sofreria a maldição da parte do Senhor. E agora o Senhor está relembrando esse povo a esse respeito, de que, como Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Portanto, é uma chamada do profeta Jeremias para o povo se arrepender. Olha, se eu falar que eu vou trazer uma maldição sobre vocês, mas vocês se arrependerem, então eu não vou trazer a maldição. Então, aqui a chamada é para o arrependimento. Se você observar lá o livro de Romanos, Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo está trazendo uma palavra específica para o povo de Israel. Portanto, Paulo escreve para a igreja de Roma, não é assim? Ali, povo de Deus, mas não povo de Deus, esse povo eleito a partir de Abraão, Isaque e Jacó, mas povo de Deus, aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados. Portanto, o questionamento ali era a respeito do que aconteceria então com o povo de Israel, e vale a pena você buscar aí nos estudos passados. Marconi gravou lá Romanos capítulo 9, 10 e 11. Portanto, vale a pena você conferir esse estudo. E lá em Romanos, lá no capítulo 9, no versículo 21, a gente percebe o apóstolo Paulo trazendo uma palavra bem parecida com essa aqui do profeta Jeremias, porém, aí cerca de 600 anos depois do profeta Jeremias. Portanto, lá em Romanos, capítulo 9, versículo 21, fala: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro
um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso, o que o apóstolo Paulo está fazendo é trazendo à memória do povo de Roma, que questiona como que ficaria Israel, a mesma palavra que o profeta Jeremias. Se esse povo se arrepender, quando se arrepender, o Senhor irá restaurar o relacionamento deles. Agora, se não houver arrependimento, portanto, o povo vai sofrer, vai continuar sofrendo as consequências, a maldição, pelo fato de terem desobedecidos à aliança do Senhor. Portanto, é necessário que a gente perceba a mensagem que aconteceu aqui com o povo de Israel, cerca aí de 600 anos antes de Cristo, e observemos também a palavra com com o apóstolo Paulo, cerca aí de 60 anos depois de Cristo, ou seja, há cerca de 2000 anos atrás, e que a palavra do Senhor não muda, e nós precisamos pegar essa palavra e aplicar para os nossos dias, porque é necessário que a gente entenda que uma coisa é a nossa salvação. O que é necessário que a gente faça para sermos salvos? A resposta é nada. Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Portanto, leia Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22, 23, para você entender o que é o Evangelho. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. O que acontece é que vamos entender, vamos saber se fomos alcançados por esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da forma como vivemos. Como diz então Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. As nossas obras mostram a quem nós pertencemos, assim como aconteceu aqui no passado, nos dias de Jeremias. Portanto, precisamos ficar atento se a vida que nós temos vivido condiz com a palavra do Senhor, para sabermos se fomos alcançados por esse sacrifício de Jesus. Precisamos perceber se houve, como diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, transformação de mente e mudança de atitude. Versículo 2, transformação de mente. Versículo 1, mudança de atitude. Portanto, se nós não tivermos essa transformação de mente, a partir da transformação de mente, percebermos essa mudança de atitude, não vivermos mais segundo os padrões desse mundo, mas segundo o padrão estabelecido por Deus, aí saberemos se somos um povo que foi alcançado pelo sacrifício de Jesus ou não. Aceitar Jesus não é simplesmente você levantar sua mão e falar que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar Jesus é você pegar Jesus como modelo e aplicar esse modelo na sua prática do seu dia a dia. Portanto, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, ele fala: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que repartir. Portanto, é necessário essa mudança de atitude. E é necessário que a gente, como igreja, a gente venha pregar uns para os outros aí, membros da igreja, a respeito dessa transformação de mente, mudança de atitude. Quando você olhar para o sinal da besta que vai ser colocado na mão e na cabeça, entenda, vendo o penúltimo versículo do capítulo 12 de Apocalipse e o versículo 12 do capítulo 14, que está falando ali a respeito dessa transformação, mudança de mente. Portanto, nós precisamos ter a nossa mente transformada e, a partir da nossa mente transformada, nossas atitudes mudadas também, não segundo o padrão de homem, mas segundo o padrão de Deus. Pense nisso.
e que o Senhor te abençoe.